A paz, meus queridos. Estamos aqui meditando na palavra do Senhor. O meu desejo do meu coração, estar sempre meditando nessa palavra, porque ela pode ser, e na verdade ela é vida para nós. Ela traz para nós o conteúdo da mensagem que Deus quer para nós. Que você possa todos os dias meditar na palavra de Deus, capítulo por capítulo, e assim você ficar cheio do conhecimento de Deus. Eu não tenho dúvida que na hora que você precisar, o Espírito Santo lhe fará lembrar dessa verdade, como diz lá o salmista: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então aqui no capítulo 37, queridos, está uma das histórias mais impactantes de Gênesis. Essa é a última história que nós iremos conhecer aqui. Nós vimos Adão, Eva, nós vimos Caim e Abel, nós depois vimos a situação do dilúvio, o pecado se espalhando logo após o dilúvio. Nós vimos depois muitas outras histórias, e sempre Deus tratando com o pecado, tratando com a desobediência, tratando com várias falhas da humanidade, porque na verdade nós somos muito maus, nós constantemente nos afastamos do Senhor. O Senhor, com a sua misericórdia, nos recolhe para o seu braço. Nós encontramos aqui, queridos, José já apresentado aos 17 anos. Quem é José? José é filho de Jacó com Raquel, filho mais velho. Depois Jacó teve ainda Benjamim, e Benjamim era o filho mais novo. Mas aparentemente aqui se coloca José como mais novo, com 17 anos. É um dos poucos relatos na Bíblia em que se começa a falar a idade da pessoa. Ou seja, José aqui tinha 17 anos, poderíamos classificá-lo como um adolescente, um jovem imaturo, mas eu creio que José foi edificado na história da sua família e ele guardou a essência da palavra de Deus. José tinha um caráter reto, um caráter íntegro, porque quando nós vamos ver a história de José, a história dele mostra isso. Não foi ao longo da vida dele que ele, na verdade, ao longo de toda a sua vida, com toda a traição que ele sofreu, ele foi demonstrando, foi colocado para fora o que havia no seu coração. Mas o que havia no seu coração foi edificado na sua infância, na sua adolescência, vendo a história dos seus pais, aquilo que seus pais lhe contavam, a palavra de Deus que era semeada ali, e ele guardou isso no seu coração. Então nós vemos aqui o que José fazia. José contava aos pais as coisas erradas que os irmãos faziam. Então José ia lá e contava, se os irmãos erravam, falhavam alguma coisa, José contava, prestava satisfação ao pai. José era o filho da velhice de Jacó, o filho mais velho, o filho mais amado. E Jacó lhe fez uma túnica colorida, uma longa túnica colorida. Seus irmãos, vendo esse favoritismo, tinham ódio de José e eram grossos com ele. Então, meus queridos, ele de fato fez essa grande túnica colorida para José, lhe deu um presente. Ou seja, aquela túnica foi uma marca, aquela túnica foi um presente que o deixou evidente entre os irmãos, e isso despertou ainda mais o ódio, e os irmãos eram grossos ao tratar José. Quando José ia falar com eles, eles faziam grosseria, eles brigavam com José. Amados, de fato, eu fico pensando aqui e conjecturando que José devia ser muito persistente em cumprir as ordens do pai, cumprir as ordens
do pai dele, e mesmo com os irmãos sendo grossos, ele não se importava, ele procurava fazer aquilo que era certo, que ele tinha o alvo, fazer aquilo que era correto. E como seus irmãos erravam muito, que aparentemente fica evidente aqui, seus irmãos passaram a detestá-lo. Bom, José contou dois sonhos. Em um tinham feixes, viam vários feixes, 12 feixes, e ele sendo um feixe, todos os feixes se curvaram perante ele. E o outro sonho foi em que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam perante ele. Bom, esses dois sonhos colocam José no centro e a sua família se prostrando perante ele. E esse sonho aumentou ainda mais o ódio e a inveja dos irmãos perante ele. E, queridos, nós poderíamos aqui refletir se houve falta de sabedoria de José ao contar aqueles sonhos, da maneira que ele contou, do fato como ele contou. A questão é, amados, que nada é justificativa para o desenvolvimento do ódio. Nós não temos que ter, os irmãos de José não eram para ter ódio de nada. Nós temos sonhos, expectativas. Qual teria que ser o comportamento dos irmãos de José? Será que ele realmente é de Deus para governar sobre nós? Olha, se alguém tiver que governar sobre nós, esse será de Deus para nós. Vamos aceitar o que Deus tem para a nossa família, para a nossa vida, não é? Mas, porque às vezes, o que acontece? Qual era a cultura daquele momento? Qual era o hábito daquele momento? O primogênito. O primogênito é que tem o governo, o primogênito é que tem a supremacia, é o primogênito que herda o governo do pai, o sacerdote principal. Cada marido vai governar sua casa, mas quem dá a direção, quem dá toda a direção é o primogênito. Bom, o que nós tivemos de antecedente? Esaú e Jacó. Quem era o primogênito? Esaú. Quem passou a governar? Jacó. Jacó enganou o pai. Jacó enganou Esaú. Jacó com a primogenitura. Jacó enganou o pai. Em relação a Esaú, Jacó não enganou. Jacó comprou a primogenitura de Esaú. E em relação ao pai, Jacó enganou o pai pegando a bênção de Esaú. Eu estou lembrando isso apenas, irmãos, amados, queridos, para vocês lembrarem o que está como pano de fundo. O que está como pano de fundo da história dos irmãos de José e de José é essa história. História de enganadores, história de usurpadores, histórias de traição, de compra, de venda, de interesse. Eu sei que ao longo da vida de Jacó, ele colheu muitos frutos, ele se arrependeu, ele se encaixou no plano de Deus, mas de qualquer maneira, desde o nascimento dos dois, foi profetizado que Jacó iria governar. Então eu quero aqui, na verdade, compartilhar o seguinte: os irmãos de José, com certeza, viviam com esse fantasma. O fantasma de que o irmão mais novo iria assumir o governo, de que a qualquer momento ele poderia usurpar. Você quer governar sobre nós? Você pensa que é alguma coisa? Mas os irmãos de José deveriam ter coração de servo, de quem quer obedecer a Deus, de quem quer cumprir a palavra de Deus, de quem quer manter a família unida, de quem quer, na verdade, porque aquela família era claramente uma família que tinha uma aliança com Deus. Abraão chamou, teve Isaac continuou sua caminhada, e teve Jacó se purificou ali, levou a família para Betel, e ele trouxe todo esse ensinamento. Mas o fato é que havia uma mancha
naqueles irmãos uma sombra, um ódio. Eu creio que Deus, com a história de José, iria tirar. Eles eram sanguinários, eles cometeram um crime, um massacre por causa de Diná. Então não eram pessoas boas, eram pessoas que precisavam de um profundo tratamento de Deus, de perdão e de misericórdia e de pacificação no coração. E José era esse jovem, seus sonhos eram de Deus. E por mais que seus sonhos causassem revolta, não tem como esconder o sonho de Deus. Não tem como. Então, querido, os irmãos de Jacó armam um plano. Jacó envia seu filho, Jacó envia José para olhar os seus irmãos. Seus irmãos, quando vê chegando de longe, traçam um plano: vamos jogá-lo no poço. Rúben intervém, Rúben quer livrar, quer devolver ao pai, mas fala: não vamos matá-lo, vamos jogar no poço. Quando joga no poço, eles: não, vamos vendê-lo como escravo. Então vende ele como escravo, e ali ele é enviado, querido, e continuou de luto por seu filho José. Enquanto isso, os medianitas venderam José a Potifar, oficial capitão da guarda do rei do Egito. Então, quando eles chegaram em casa, contaram para o pai que José tinha sido dilacerado, mostraram uma capa suja de sangue, aquela capa colorida, e José vendido para os midianitas, e agora dos midianitas vendido para Potifar como escravo. Querido, você está preparado para isso? Para ser traído pelos seus irmãos? Eu quero dizer a você que você deve estar preparado. Você está preparado para ver a bênção do seu irmão? Para ver o seu irmão ser engrandecido por Deus? Eu quero dizer para você que você tem que estar preparado para isso também. Para o ódio não crescer no seu coração. Que o Senhor, Ele possa estar habitando no seu coração abundantemente, para que você possa suportar e aguentar todas as situações da vida, seja a traição dos irmãos, seja o engrandecimento da bênção de um irmão que você conhece. Que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus.